Eu comecei falando um pouquinho antes, né, antes da gente ter que encerrar nossa live, que as crianças de hoje elas têm problemas muito mais... Parece que para nós não é tão complicado, porque nós nem pensávamos nisso na idade delas, mas são problemas mais complicados do que nós vivíamos na nossa época. Elas estão constantemente pensando sobre coisas como ansiedade, depressão e problemas sobre a perspectiva do qual vai ser o futuro delas, coisas que nós nem sempre pensávamos. Acho que eu nem sei se eu pensava sobre o meu futuro quando eu era uma criança. Mas as crianças de hoje, elas não... Existe uma expressão em inglês que é FOMO, né? Fear of Missing Out, que seria o medo, né, do que você vai perder. E eu acho que as crianças de hoje estão começando a sentir muito esse medo do que elas vão perder no futuro. E nós podemos criar algumas coisas, algumas ferramentas, algumas rotinas na nossa vida, na nossa família, para ajudar essas crianças a não terem esse medo. Então o tema da nossa live de hoje é: seu filho sabe como criar hábitos saudáveis? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre como criar hábitos saudáveis com nossos filhos. Seja bem-vindo, Sidney, seja bem-vinda, Pamela. E aí, às vezes, quando nós falamos sobre hábitos, como eles funcionam, se eles funcionam ou não para as crianças, se as crianças têm que criar hábitos, se não é engessar uma criança, se não é você condicionar a criança a ser um robô, muitas pessoas pensam que a criança tem que viver de forma livre. E eu também acho que ela tem que... Nós temos que ajudar as crianças a entenderem qual que é como elas exercerem de forma correta a liberdade de escolha delas. Para mim, a minha liberdade de escolha é uma das coisas mais importantes. Eu sempre falo para as pessoas que se você me pedir para te ajudar, eu vou te ajudar com certeza. Agora, se você falar para mim, se você tem que fazer isso agora, eu não vou fazer. Então, nós temos que ajudar as crianças a criar essa consciência. E os hábitos, eles vão ajudá-los a criar essa consciência. Agora, 2 semanas atrás, eu li um livro que é bem famoso, se chama Hábitos Atômicos. Um livro maravilhoso, um livro muito fácil, gostoso de se ler. Se você tiver a oportunidade, dê uma olhada. E aí eu percebi como os hábitos, eles fazem grande diferença na nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. Então, eu vou falar um pouco mais sobre esse livro, sobre os hábitos atômicos e como nós podemos colocar eles em prática. E por que ele se chama hábitos atômicos, né? Porque, quando você inclui esses pequenos hábitos, atômico pode ser uma coisa pequena ou pode ser uma coisa explosiva, né? E nesse caso, funciona das duas formas, né? Então, um hábito pequeno pode se tornar uma coisa explosiva no sentido de crescer e aumentar e te levar para crescimentos exponenciais, né? Então, nesse livro, ele fala um pouco sobre isso, sobre essa capacidade que existe, né, na sua vida, de você criar hábitos que vão ajudar você a chegar no próximo nível e os seus filhos, no caso, é o que nós vamos falar, como nós podemos extrair isso para ajudar nossas crianças. A Pamela falou que o meu filho foi acostumado a comer frutas, chás, fazer piquenique. Exatamente. Se você começa a colocar alguns hábitos específicos na vida da sua criança, eles vão ser um benefício para ela e não uma tortura. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E agora, quais são alguns dos melhores hábitos para as crianças? Nós falamos um pouquinho sobre algo semelhante, algumas semanas atrás, talvez um mês atrás, sobre rotina. E muitas vezes a rotina e o hábito, elas são semelhantes, e por vezes elas também são complementares, né? Então a rotina e o hábito, eles têm a capacidade, né? Se você consegue criar um hábito e criar uma rotina com isso, você vai fazer com que a sua vida ela se desenvolva de alguma forma. Então, nós falamos sobre alguns hábitos, né? Sobre algumas rotinas principais que nós podemos incluir na vida das nossas crianças. E aqui alguns dos melhores hábitos, como até a Pamela comentou aqui, são alimentação saudável e equilibrada, né? Opa, mexi aqui no livro e ele cai mexendo no meu telefone. Criar uma alimentação saudável e equilibrada. Então, nem sempre, ainda mais nos dias de hoje, né, onde nós temos tanta urgência e tanta facilidade de conseguir resolver os problemas e estamos sempre correndo contra o tempo, nem sempre nós criamos hábitos saudáveis na nossa família. Então, aqui, principalmente, né, para quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos e com a minha família há alguns anos. Às vezes você pensa, puxa, eu vou chegar em casa e vou cozinhar, mas você tem uma pizza que custa $6. Então você tende a fazer isso. Ou um lanche lá no McDonald's, ou qualquer outro dos fast foods da vida aí, que custa para o seu filho, tipo o McLanche Feliz aqui, custa menos de $4. Então vai lá, tem uma batata, um sanduíche, um refrigerante, daí vem uma maçãzinha para ter alguma coisa saudável, né? E um brinquedo, pronto, resolvido. É muito mais fácil, você gasta 5 minutos, às vezes se a fila do drive estiver muito grande, você vai gastar 20 minutos, mas aí já está no teu caminho, a criança come no carro e pronto, resolvido. É muito mais difícil você criar uma alimentação saudável e equilibrada. E a isso eu sou muito grato à minha esposa, porque ela é uma pessoa que gosta de cozinhar. Então,
Mesmo quando nós estávamos no Brasil e depois que nós viemos para cá, ela continua mantendo esse hábito de cozinhar comida de verdade para nossa família. E ela se preocupa muito com isso. Eu confesso que eu não sou uma pessoa que tem o hábito de cozinhar. Eu sei cozinhar, tem coisas que eu faço bem, mas eu tenho muita preguiça e às vezes eu acho que isso vai me tomar tempo de fazer outras coisas. Então eu tendo a ir pro fast food muitas vezes, principalmente quando eu tô com pressa. Mas ela fala, não, vamos para casa, vamos fazer uma comida para as crianças. Isso eu não quero dar para eles. Isso é muito bom, eu agradeço muito a ela, isso deve ter sido, né, muito da herança da família dela que ela teve, né? Então, que inclusive algumas delas estão aqui. Mas isso é um hábito que você pode colocar na vida dos seus filhos. Exercício físico regular. Às vezes a gente não pensa que as crianças precisam de um exercício físico, né? E às vezes a gente pensa com um exercício físico somente colocar elas em algum tipo de treinamento, sei lá, futebol, vôlei ou artes marciais. Mas algum tipo de atividade física regular é interessante. Dança pode ser, alguma coisa assim. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dessas coisas. Higiene pessoal é uma coisa básica, mas para vocês, talvez para vocês que têm uma vida normal, pode parecer uma coisa básica, mas eu já fui professor em escolas de periferia, onde as famílias eram muito pobres, onde inclusive as crianças levavam comida na sexta-feira para casa, porque no final de semana elas não iam ter comida suficiente, então a família não conseguia providenciar comida suficiente. E já trabalhei em escolas onde tinham crianças com uma renda muito alta, né, onde os pais tinham a média das crianças eram pais que eram doutores, médicos, donos de clínicas, empresários bem-sucedidos. E em ambos os públicos eu tive crianças que chegaram perto de mim e eu tive que prender a respiração para falar com ela porque ela estava cheirando muito forte, porque talvez alguns dias ela não tomava banho ou não trocava de roupa. Então, por mais que pareça comum e um hábito, né, tão normal, né, ou automático, a higiene pessoal nem sempre é uma coisa tão comum na vida das crianças. Regular o sono, nós vamos falar um pouco sobre isso. Tempo de tela limitado, ou seja, você... eu não sou daquelas pessoas que falam que não, as crianças não podem ter acesso nenhum às telas. Não, eu acho que é parte da nossa vida, né? Então, elas vão ter o convívio comum, ou seja, vendo por meio das nossas telas, ou vendo pela televisão, ou pelo celular, que talvez a gente disponibilize para elas um tablet, mas a gente tem que saber controlar. O próprio Pedro, né, ele tem algumas coisas que ele já aprendeu a gostar, alguns desenhos que ele já gosta, então a gente sabe que algumas coisas ele gosta, algumas coisas nós deixamos ele assistir, outras coisas não. Ou a gente controla, bom, se a gente vai ter que deixar ele assistir um pouco depois, não vamos deixar agora, vamos deixar ele brincando sozinho, sem televisão, uma coisa assim, né? Leitura regular, que na nossa cultura brasileira é um problema e não é muito comum. E aqui na cultura americana é algo bem interessante e é muito ensinado nas escolas que as crianças precisam ler 20 minutos por dia. Até vou pegar um papel aqui para mostrar para vocês depois sobre isso, que ontem teve uma atividade sobre isso na escola da Luísa. Seja bem-vindo, Alpha Trail Runners. Na escola da Luísa ontem foi uma atividade, eles têm... Aqui existe um escritor bem famoso que escreveu aquele livro Grinch, escreveu O Gatolo da Cartola, escreveu alguns livros bem famosos, né? E aí, o Dr. Seuss, e ele sempre tem em março, né, no começo de março, a semana do Dr. Seuss na escola. Talvez seria comparável a Monteiro Lobato, ou Ziraldo, alguma coisa assim na nossa literatura infantil do Brasil. E aí, tem atividades para as crianças e para os pais também. E ontem eu fui lá e eles deram para nós um papelzinho que mostrava assim, não sei se vocês vão conseguir ver. Crianças que leem 20 minutos por dia, elas envolvem mais ou menos 1.800.000 palavras no ano. Crianças que leem somente 5 minutos por dia, durante o ano elas vão ter contato com 282.000 palavras. E crianças que leem 1 minuto por dia, ou seja, elas vão ter contato com 8.000 palavras no ano. E na formação da nossa criança, na formação do hábito dela, da leitura, na formação do intelecto dela, isso faz muita diferença. Como professor eu posso dizer para vocês, né? Agora, como que nós podemos aplicar esses hábitos de forma mais eficaz na vida das nossas crianças? Bom, o primeiro deles, nós falamos ali sobre alimentação saudável. Nesse livro, Hábitos Atômicos, ele fala uma coisa bem interessante. Ele menciona que se nós queremos colocar um hábito em prática, nós devemos criar um mecanismo onde esse hábito seja mais fácil de ser realizado. Eu tenho uma amiga que ela tem filhos da idade da Luísa também, e ela se mudou para os Estados Unidos alguns anos atrás, e na época da pandemia ela estava acima do peso. E ela percebeu que ela não queria ficar assim, né? E ela até
Porque no começo da pandemia nós tivemos um terremoto aqui, né? Bem no primeiro dia que começou o lockdown e as aulas online para as crianças. Então todo mundo tinha que ficar dentro de casa, mas todo mundo teve que sair de casa para tentar se proteger. Seja bem-vinda, Liz Gastronomia. Então, no primeiro dia que começou a aula online para as crianças, nós tivemos um terremoto, foi bem cedo, no começo do dia, eu não lembro exatamente o horário. Mas era... Bom, foi antes de eu acordar, pelo menos, ali entre 6 e 7 da manhã. E aí o que aconteceu foi que nós tínhamos acabado de nos mudar para um condomínio de apartamentos, nós abrimos a porta, estava todo mundo olhando com a cabeça para fora e falou, e agora? Corre lá para fora, todo mundo correu lá para fora. E nós ficamos pensando, né, o que aconteceria se fosse um desastre maior, né? Não foi um desastre tão grande, só teve um tremor de terra naquela semana, mas nós sentimos bastante a terra tremendo, a casa balançando bastante, o apartamento. E aí essa amiga nossa, ela falou assim, olha, o que eu iria fazer se tivesse um desastre? Se eu precisasse conseguir carregar um dos meus filhos no meu colo, nas minhas costas, será que eu conseguia? Ela percebeu, eu não ia ter força para isso. Então eu resolvi mudar a minha vida, os meus hábitos, para que eu conseguisse fazer isso. E ela começou a fazer exercício todos os dias, começou a perder peso, inclusive competiu, né, nessas competições de bodybuilder, né, que é aquele pessoal que posa, né, com um corpo bem sarado, assim, e ela ganhou em primeiro lugar numa competição aqui no estado de Utah, onde nós moramos, e foi até para Las Vegas também para competir. Então, ela saiu de um sobrepeso e conseguiu atingir isso. Mas como ela conseguiu atingir isso? Então, falando um pouquinho sobre alguns hábitos, como você cria um ecossistema. Uma das coisas que ela falou para a família dela é que eles preparam a alimentação da semana, né, principalmente as coisas saudáveis, para não correr o risco de ir para o não saudável no final de semana. Então, ela tem um filho que já é adolescente agora, e ele também queria cuidar do peso dele, então eles preparam a porção de carne para cada um, eles preparam a porção de frutas para cada um, e principalmente com frutas e coisas saudáveis, nós temos aqui, né, na nossa cozinha, uma ilha central ali, e lá pro canto. O que é melhor, se você deixar, às vezes quando nós deixamos as frutas lá pro canto, as bananas estragam, e as maçãs e tudo que fica lá no canto estraga. Quando a gente deixa no meio, você proporciona, inclusive, para os seus filhos a possibilidade de falar assim, quero comer alguma coisa, olha ali e fala, tem isso aqui, vou pegar. Então, proporcione um ecossistema, seja separando a comida saudável, seja você se preparando para preparar a comida, por exemplo, no dia anterior, cortando as coisas para ficar mais fácil quando você for cozinhar, comprar coisas que sejam mais saudáveis e deixar as comidas saudáveis expostas para suas crianças. Então essa aqui, primeira coisa, como que você pode oferecer alimentos saudáveis para evitar a comida que não é saudável, evitar a comida que é chamada, né, de fast food ou junk food. Alguns dias atrás eu vi um comentário de um empresário brasileiro que ele estava falando que ele falou assim, nós deveríamos encarar essa comida de fast food que não é saudável, assim como nós encaramos o cigarro e a bebida, porque ela faz tão mal para o nosso corpo quanto o cigarro e a bebida. E pensa como ela afeta o comportamento e o desenvolvimento das nossas crianças, né? Excesso de gordura, excesso de açúcar, e ele inclusive menciona que a natureza ela é tão sábia que ela não coloca gordura e açúcar no mesmo alimento. Então, por exemplo, uma fruta que tem bastante gordura, né, é o avocado, né, um tipo de abacate que as pessoas comem bastante. Ou que tem mais açúcar, alguns tipos de fruta tem mais açúcar. Ele falou, mas não tem as duas coisas juntas. Nós, né, fizemos as duas coisas juntas nos alimentos artificiais. E aí eleva as duas coisas e faz mal para o nosso corpo, porque o nosso corpo não está preparado para isso. Então, crie mecanismos básicos para você começar a conseguir entrar numa nova rotina e sair de uma outra rotina. Então prepare o ambiente para que a sua criança, né, para que você possa mudar esses hábitos. E lembrando uma coisa bem importante, né? As crianças, os nossos filhos, eles são um espelho de nós mesmos. Então, se nós não colocamos em prática uma coisa, vai ser difícil eles fazerem sozinhos. A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Então nós podemos arrastar nossos filhos para o caminho correto ou falar para eles, segue por ali que ali é bom, vai ser bom para você. Talvez um dia eu chegue lá, mas vai ser bom para você. Seja bem-vinda, Sabrina. Estamos falando aqui sobre como ajudar seus filhos a terem hábitos, né, eficazes e saudáveis. Então, sobre a segunda coisa aqui, fazer atividades físicas juntos, como caminhadas ou jogos ao ar livre. Hoje eu acho que é mais difícil nós conseguirmos deixar nossas crianças brincarem na rua como talvez nós brincávamos quando éramos crianças. Então nós temos que nos preparar na nossa rotina para que nós possamos sair juntos com os nossos filhos, nem que seja 5 minutos,
que seja 2 ou 3 vezes por semana, por 5, 10 minutos, para dar uma caminhada perto da casa, no condomínio, num parque. Assim, às vezes um parque que é muito saudável, você caminhar ali no meio das árvores, é muito longe. Então faz isso na rua da sua casa. Ou no caminho de volta para casa, para no meio do caminho, em algum lugar, numa praça, para dar uma volta, 5 minutos. Começa com 5 minutos. E aí você vai ver que seu filho vai começar a criar esse hábito, esse desejo. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, nós tínhamos perto da nossa casa uma rua, umas 3 quadras acima da nossa casa, que era uma rua que ela tinha vários parques, várias praças, né? E várias canchas, né? Canchas ou quadras de esporte, não sei como você chama aí na sua cidade. Ao longo dessa rua, dessa avenida, tinha uma ciclovia, né, asfaltada, e as pessoas compartilhavam ali entre caminhada e ciclovia, né? E aí era muito legal. Eu lembro que eu caminhava com a minha mãe por algum tempo, caminhava cedo com a minha mãe, ou às vezes no final da tarde, e era bem comum, assim, você vê muitas pessoas, principalmente no período de verão, tá ali caminhando e se movimentando, e se exercitando, e jogando e tal. Então, começa a criar um ambiente, né? E depois você começa a todo dia passar pelas mesmas pessoas e cumprimentar, e aí se você falta alguns dias, às vezes as pessoas que são desconhecidas estão falando: o que aconteceu que você não apareceu? Né? Seja bem-vinda, Kateop. E aí, E eu lembro sempre disso, e eu acho que isso me ajudou a desenvolver o desejo de muito mais fazer exercício ao ar livre do que academia. Eu sou sincero para dizer que a academia não é muito a minha praia. Eu não gosto de ficar lá sentado e mexendo nos ferros, mas eu gosto muito mais de correr ao ar livre. Então esse ano eu comecei de novo com um hábito que é correr. Então eu comecei na primeira semana correndo tipo mais ou menos uns 10 a 15 minutos, né? Porque fazia muito tempo que eu não corria. Daí eu comecei a aumentar para 20 minutos, daí eu comecei a correr por trajeto. Então, daí eu comecei a atingir pelo menos 2 km, depois 2,5, depois 3, depois 4, depois 5, e agora eu estou buscando correr pelo menos 3 ou 4 vezes por semana, uma média de 5 km. Isso está me ajudando muito, né? E agora, com o tempo, é reduzir esse tempo, né? Então, reduzir esse tempo de corrida, né? Então, a primeira vez que eu corri 5 km foram 40 minutos. Depois, a segunda vez, terceira, quarta vez, foram tipo 37, 38, 36, e assim vai melhorando. Então, eu acho que esse hábito começou a ser criado lá quando eu tinha uns 10, 11, 12 anos, que eu estava acima do peso. Minha mãe falou: vamos caminhar comigo. Então, eu consegui, talvez não por a minha vida toda, mas eu tive um grande incentivo e um grande exemplo da minha mãe. A Pamela falou: hoje nós vamos comer pizza. Na verdade, comer pizza é maravilhoso. Então, não é que você não pode comer essas certas coisas, mas a questão é que não pode se tornar parte da sua vida. E esse é o grande problema, principalmente da cultura americana, como nós sabemos, né? Que um dia é pizza, no outro dia é hambúrguer, no outro dia é donuts, no outro dia é o macarrão com queijo, que não tem problema, o macarrão, né? Mas você tem que tentar equilibrar. E aqui em casa nós fazemos isso. Se hoje nós comemos pizza, amanhã nós vamos comer uma coisa menos gordurosa ou menos calórica. Então, você ter o equilíbrio é uma coisa bem importante. Acho que uma das coisas que mais entristece e frustra é você querer se privar de tudo de uma vez só. Então, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas com o tempo você consegue equilibrar, e sempre tem um momento de celebração, um momento de você conseguir apreciar as coisas boas da vida também, porque, poxa, quem não gosta de uma pizza, né? Eu digo que algumas pessoas que não gostam de pizza e de sorvete são pessoas tristes na vida, né? Seja bem-vinda, dona Janete, que é a minha mãe. Então, eu estava falando sobre ela agora. Depois, mãe, volta aí e assiste que eu falei de você, que eu falei que talvez um hábito que eu gosto hoje de correr, eu comecei a criar quando eu caminhava com você lá, com meus 10, 11 anos, que a gente caminhava, e criou esse hábito, né, de caminhar, e hoje eu gosto muito mais de caminhar ao ar livre, correr ao ar livre, do que fazer isso numa academia. Vamos pra frente, gente. Rotina da higiene pessoal e do sono. Bom, como eu falei, às vezes pode parecer estranho para alguns de nós, né? E quando crianças não têm uma rotina de higiene pessoal e sono. Mas para algumas pessoas realmente é muito difícil. Tem crianças, era muito comum assim, ver muitas vezes na escola crianças que chegam muito cansadas, crianças que não têm disposição porque elas não dormem direito em casa, porque elas ficam só largadas aos telefones e televisão ou videogame. Eu lembro de uma história de uma menina que eu conheci, que ela falou que quando ela tinha mais ou menos uns 13 anos, e ela tem a minha idade, né? Nós nos conhecemos na adolescência.
Era comum naquela época, a internet de escada, né, que daí depois da meia-noite você pagava um pulso, ou no sábado ou domingo também. O que ela fazia? Ela começava a usar a internet meia-noite, ia até as 6 da manhã, tomava banho, ia pra escola, chegava de tarde e dormia a tarde inteira. E com certeza isso foi uma coisa muito prejudicial no desenvolvimento, né, do intelectual dela e pessoal, porque esse tipo de rotina, né, é um tipo de rotina muito desastrosa, né, muito destrutiva. Bom, então, ajudar a sua criança, né? E aí uma coisa bem interessante pensar, voltando um pouquinho do exemplo que eu estava falando sobre corrida, que alguns desses hábitos, existe uma técnica que, não é bem uma técnica, mas às vezes é uma coisa que, uma coisa leva a outra, que é o empilhamento de hábitos, né? Seja bem-vinda, Débora, estamos falando sobre como seu filho pode criar hábitos saudáveis, e quem está aqui, clica aqui embaixo para compartilhar essa live com alguém que ainda não está e vai ser beneficiado e vai ajudar seus filhos a criarem hábitos mais saudáveis. Então, falando sobre empilhamento de hábitos, como eu falei para vocês, nesse ano eu comecei a correr, desde o dia 1º de janeiro, né? Não estou conseguindo correr todos os dias, mas pelo menos 3 ou 4 vezes por semana, e aí eu coloquei alguns hábitos que foram empilhando, né? Emparelhando um atrás do outro. Então, por exemplo, eu comecei a correr com 15 minutos, 10 minutos, depois fui para 20, depois fui para 30, 35, é a média que eu estou correndo agora. E aí, depois que eu faço essa corrida, eu chego em casa e faço mais, como eu falei, eu não gosto de fazer academia, então eu prefiro fazer yoga em casa. Quem fala, yoga é simples, tem algumas posições ali que eu desafio alguém ficar mais do que 1 minuto ali, assim, ou 2 minutos numa posição, em algumas posições do yoga, que elas exigem muita força física e muita tensão. Então, depois que eu faço a minha corrida, eu faço uns 20 minutos de yoga. E depois eu comecei a tomar banho gelado também, né? Então, já foram 3 hábitos que eu comecei a colocar um atrás do outro. E também, nesse meio tempo, eu comecei a tomar uma garrafa de água depois da minha corrida, uma garrafa de água depois do meu yoga, uma garrafa de água depois do meu banho. Então, olha só, eu comecei a colocar mais exercício, corrida, um exercício aeróbico, yoga, que é um exercício mais para condicionamento físico, tomar banho gelado, que me dá mais disposição para o meu dia, e água, tomar mais água. Eu sempre tomei bastante água, inclusive nas minhas lives, vocês podem ver que eu sempre estou tomando água aqui. Mas, colocar essas coisas uma atrás da outra, eu coloquei em 1 hora 4 hábitos que são muito importantes e eficazes para fazer com que o meu dia seja melhor, para que o meu intelecto seja mais apurado. E às vezes você começa a colocar isso na vida da sua família. Nós falamos sobre alimentação. Se você coloca uma fruta, você já tirou um salgadinho, né? E se você coloca água, tem até um estudo interessante que foi feito nesse livro, ele menciona, que eles queriam no refeitório, seja bem-vinda, Leia, no refeitório, acho que se eu não me engano, de um hospital, eles queriam fazer com que os funcionários consumissem mais água na sua alimentação. Mas eles não criaram uma campanha. O que eles fizeram? No restaurante, eles começaram a colocar mais água nas geladeiras, que é onde só tinham refrigerantes. Então começaram a ter uma proporção ali de 30% a 40% de água e o resto refrigerante. Começaram a colocar água em alguns pontos espalhados pelo refeitório e isso aumentou, eu não lembro a porcentagem agora, mas se eu não me engano é mais de 30% do consumo de água das pessoas que trabalhavam naquele ambiente. E com certeza elas ficaram mais felizes, mais saudáveis e mais dispostas e com certeza com um raciocínio mais apurado, porque a água faz muita diferença na nossa vida, né? Não sei se todo mundo sabe, mas todo mundo deveria saber. Então, são empilhamento de hábitos aqui. Então, quando você começa a fazer uma coisa, você tem desejo de fazer outra. Eu gosto muito de ler. Sempre li muito na minha vida. Inclusive, meu pai, na minha adolescência, falava assim, não leia muito, porque senão não é bom, né? Os antigos falam que não presta. Né? Mas, e chegou um tempo da minha vida, com correria, não consegui ler muito. Eu comecei a ler de novo. Esse ano, eu já consegui ler 2 livros completos. Então você veja que algumas dessas coisas imperceptíveis, elas começam a ser ajustadas, 1% aqui, 1% ali, e eu comecei a fazer coisas que estão me ajudando. Então imagine seu filho, né? Como nós falamos aqui, estabelecer alguns desses limites, alguns desses hábitos, algumas dessas oportunidades para eles. E estabelecer limites claros para o tempo de tela. Olha, eu acho que existem aplicativos, inclusive, eu coloquei, né, uma restrição de tempo de tela no telefone da minha filha, mas não é isso que eu desejo, que ela se sinta restringida. A questão é uma negociação. Eu falo, ó, você não vai usar esse telefone enquanto você não fizer as tarefas que você tem para fazer. Você pode jogar depois que você terminar o que você tem que fazer. Se você não fizer, você nem vai encostar no seu telefone. Às vezes temos que tomar algumas atitudes mais drásticas e retirar, né, e falar assim, olha, por hoje você não vai usar, ou por essa semana você não vai usar, mas tudo tem que ser bem definido e bem discutido, né? E você pode criar um hábito e um tempo para as crianças usarem isso, né?
para que elas entendam como elas podem usar com sabedoria. Agora, em vez de aumentar o tempo de tela, coloca uma leitura, né? Então, existem aplicativos que eles podem ler nos aplicativos, no telefone, isso é muito bom. A Luísa gosta, inclusive, tem um aplicativo que a escola dela proporciona para crianças que proporciona livros em português, né? Que aqui ela está num programa que ela tem português e inglês. Então, ótimo. Ela, como aqui nós não temos as bibliotecas com tantos livros em português, ela lê nesses aplicativos. Existem aplicativos gratuitos com livros em áudio, com livros em livros digitais para as crianças poderem ler, mas o importante de novo é proporcionar oportunidades. Se você tem livros expostos na sua casa, se você lê, se você dá livro de presente para as crianças. Ontem, como eu falei, foi essa atividade lá na escola da Luísa, e eles tinham, quando a criança chegava, eles já tinham uma coisa assim, eles levavam alguns livros e eles podiam trocar por livros de outras crianças. Então, livros que eram usados, eles podiam pegar livros novos. A Luísa levou 10 livros de quando ela era menorzinha, de primeira, segunda série, e chegou lá, e ela pôde pegar 10 livros de outras crianças que já eram livros usados. Então, ela pegou e ela escolheu 8, que ela falou, já tá bom, pai, já peguei vários. Mas ela olhou ali, esse aqui parece interessante, gostou do título. Teve outro que eu falei pra ela, esse aqui eu acho que é uma história legal. Teve outro que era de suspense, que ela queria ler alguma coisa de terror. Teve um que ela falou que ela começou a ler na sala dela, na sala da professora dela, e ela queria pegar para terminar de ler em casa. E um outro que era parecido com um livro que ela já leu. E ela pegou 8 livros e trouxe para casa e ficou bem feliz. Então, se nós conseguimos proporcionar oportunidades para as nossas crianças começarem a participar de rotinas de leitura, isso começa com 5 minutos por dia. Como eu falei para vocês aqui, né, eu li nessa estatística, crianças que leem 20 minutos por dia, ou seja, 3.600 minutos no ano, elas vão ler, em média, 1.800.000 palavras naquele ano. As crianças que leem 5 minutos por dia, vai ser 900 minutos no ano, 282.000 palavras. Crianças que leem 1 minuto por dia, 180 minutos por ano, 8.000 palavras. Isso significa que a compreensão delas vai se tornar cada vez maior. Crie desafios, né? Às vezes você fala para ela, eu vou ler uma página e você vai ler uma página, eu vou ler 2, será que você consegue ler 2? Será que você consegue ler 3? Cada um lê uma página no dia. Crie uma rotina que seja 5 minutos, né? Eu sempre busco fazer isso com a Luísa, às vezes a gente para, às vezes a gente volta, mas eu busco criar uma rotina onde a gente possa ler e criar e crescer junto. E esses são alguns passos bem importantes que vão ajudar a sua criança a conseguir colocar esses hábitos na vida dela. Pensa uma coisa, sua criança com 5 não, talvez com 8 anos, né, que ela começa... Com 5 anos você é muito mais gestor do tempo dela, mas quando ela começa a ter lá por uns 8, 9 anos, ela começa a ser gestora mais do tempo dela. Quando ela começa a ter 10, 11, 12 anos, ela começa a querer ser mais dona de si. E se você ajuda essa criança a conseguir entender quais são as atividades mais importantes que ela pode aplicar no dia a dia dela, você vai ver como vai fazer diferença e como ela vai crescer, como nós falamos desde o começo da nossa live, sobre a autorresponsabilidade, como ela vai crescer, a capacidade dela de escolher o que é certo, como ela vai escolher novos hábitos que serão melhores ainda para a vida dela. Seja bem-vinda, Dani. Então, agora, uma coisa que eu sempre gosto de falar é o que não fazer, né? Como que você não vai ajudar a sua criança, como você pode traumatizar a sua criança. Então, se você pressiona demais ou cria expectativas irreais, se você quer que ela se torne algo... Claro que nós temos a tendência de sempre progredir e com o tempo nos tornarmos melhor intelectualmente, ou até financeiramente, ou até profissionalmente melhores do que nossos pais tiveram, porque as oportunidades muitas vezes não foram oferecidas a eles, né? Seja bem-vinda, Sandra, seja bem-vinda, Lívia. E agora, quando nós vamos passando com o tempo, nós temos a oportunidade de ajudar nossas crianças a crescerem mais pelas coisas que nós oferecemos para elas. Uma estatística crítica é que as crianças dessa geração, elas vão ser a primeira vez na história que é possível que as crianças dessa geração sejam intelectualmente inferiores aos pais delas. Então sempre foi, a segunda geração era intelectualmente superior à anterior, pela oportunidade, pelas coisas que a vida ofereceu, pelas coisas que a família teve capacidade de conquistar. Mas nessa geração é provável que as crianças tenham um intelecto inferior à geração anterior. Por quê? Porque elas não sabem muito bem como resolver os problemas por si mesmas, elas não sabem muito bem como
buscar as coisas mais eficientes. Então, nós temos que ajudar nossas crianças a entender que pequenos hábitos, pequenos ajustes, como nós falamos aqui, né? Seja bem-vinda, a doutora Rafaela, a Patrícia e todos que entraram depois. Hoje nós estamos falando sobre como eu posso ajudar meu filho a criar hábitos saudáveis. E aí nós falamos sobre muitas coisas, sobre alimentação saudável, exercício, higiene pessoal, regular de sono, tempo de tela, leitura regular. E todas essas coisas, nós falamos um pouquinho sobre cada uma delas, como aplicar. E até mencionei sobre o livro Hábitos Atômicos, que foi um presente bem legal que eu ganhei de alguns amigos nesse Natal. E eu li 2 semanas atrás e que começou a fazer uma grande revolução na minha vida. Quando você coloca algumas coisinhas, né, uma atrás da outra, você começa aos poucos ir melhorando. Eu já consegui ver de alguns hábitos, como eu mencionei para vocês, que é corrida, água, yoga, tomar banho gelado, mais disposição, mais atenção às coisas que eu preciso ter. Consegui, né, desde o começo do ano até agora, já perdi em média de uns 4, 5 quilos. Então, com o tempo, né, eu sinto que eu preciso mudar meus hábitos alimentares, minha rotina. E isso é muito interessante, porque a minha filha começou a perceber isso. E ela falou assim, pai, eu posso correr com você? Aqui está muito frio ainda, né? Então eu vou de jaqueta aqui, a média dos nossos dias aqui está média de 1 grau. Então, quando esquentar um pouquinho mais, eu quero ir correr e levar ela de bicicleta, para ela ir andar de bicicleta comigo. Ela falou, posso tomar banho gelado também? Porque eu comecei a tomar banho gelado. Eu falei, você pode tentar, mas ainda é muito frio para ela. Dá até para ela regular, ficar quase gelado, mas... Agora, qual a importância disso tudo? A importância disso tudo é que você vai estar ajudando a sua criança a criar a perspectiva de que um passo a cada dia vai levar ela a atingir excelência. Nós vamos ter sempre possibilidade de melhorar, nós vamos ter sempre necessidade de melhorar, mas um passo a cada dia vai ajudá-la a chegar mais longe. Então ajude seus filhos a criar esses pequenos hábitos. Ajude a sua criança a criar um hábito de leitura, que eu acho que como professor e como pai, como amante da leitura que eu sou, eu acho que é um dos hábitos mais importantes que a sua criança pode criar. Ela vai ter uma percepção da realidade, eu estava falando com um amigo hoje, que existe a realidade e a percepção da realidade. E muitas vezes nós estamos presos, né, na percepção que a realidade nos dá, e não realmente no que é de verdade. E hoje, principalmente com o mundo virtual sendo tão presente nas nossas vidas, com uma vida de Instagram sendo tão presente nas nossas vidas, às vezes nossas crianças acham que a realidade, ela é o que ela realmente não é. Existe uma grande distorção nos valores e princípios básicos que para nós quando éramos jovens, quando éramos crianças, não era um grande problema. Então, eu gostaria de fechar, né, essa live de hoje, convidando vocês a acompanhar o nosso perfil nas próximas semanas. Como eu falei, nós estamos fazendo algumas mudanças e algumas novidades bem interessantes. Daqui a alguns dias nós vamos falar para vocês sobre o nosso programa novo, que já, né, envolve meditação, envolve yoga, mas vamos falar sobre algumas outras coisas, sobre como ajudar a sua criança a criar rotina, como ajudar a sua criança a criar hábitos, como ajudar a sua criança a ter mais disposição física, consciência corporal e excelência acadêmica. Se você se importa com a saúde do seu filho, se você se importa com o crescimento do seu filho, se você se importa com outras crianças que estão perto de você, vai ser a coisa mais importante que você vai poder fazer para a vida delas. Acompanhe aqui toda semana que você vai poder ajudar essas crianças a entenderem mais. Também no nosso YouTube, tem o link na bio. Esse vídeo vai estar amanhã disponível no YouTube e alguns cortes dele nas próximas semanas. Então convido vocês a compartilharem com o pai ou com a mãe, que mesmo que não estava aqui, clica aqui embaixo. Compartilha com eles no Instagram, depois eles vão poder assistir. Compartilha o nosso canal no YouTube. Se você não está inscrito, se inscreve lá também. E compartilha com pessoas que precisam colocar coisas, rotinas e hábitos excelentes na vida dos seus filhos e na sua própria vida. Certo? Muito obrigado por estarem aqui e nos vemos em breve. Até mais. Até semana que vem. Tchau.